Romanos capítulo 3, a partir do versículo 20. Diz assim o texto: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Sustentamos que o homem é justificado pela fé. Senhor Deus, ensine a sua igreja. Nos abençoe enquanto a gente ouve a sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é o Santo Evangelho. Em poucos minutos aqui eu quero fazer uma exposição do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que temos de mais precioso em nossas vidas. O Evangelho é glorioso e poderoso. Ele é o poder de Deus. Evangelho também é a boa notícia de Deus para a nossa vida. Nós somos imagens e semelhanças de Deus. Fomos criados por Ele. E caímos em ruína, caímos em pecados. Fomos destruídos pela inclinação do nosso coração. Pecados sobre pecados, maldades sobre maldades. E ao mesmo tempo, quando olhamos um nos olhos dos outros, nós vemos ali que realmente viemos de Deus. Não somos como um chimpanzé. Nós somos de fato a imagem do Senhor. Nós somos a imagem do Deus vivo. Homens e mulheres criados à imagem de Deus. Não nos confundam com macacos. Não nos confundam com hipopótamos. Nós viemos de Deus, sim. Temos a essência da divindade em nossa vida. E a maldade também é tão evidente quanto a preciosidade de sermos filhos de Deus, ou criação de Deus. A nossa maldade é evidente e é latente. Nós vimos isso há pouco tempo na guerra que está acontecendo em Israel. O quão ruim o homem pode ser. Aquilo é o potencial do homem de cometer maldades e mais maldades. Até mesmo o melhor entre nós cometeu pecados vergonhosos aqui. O melhor dentre nós não merece o reino. O melhor dentre nós não merece ver a face do Cordeiro e sorrir. O melhor dentre nós merece a ira santa de Deus. O melhor dentre nós merece o inferno. O inferno é a revelação da bondade e santidade de Deus. Algumas pessoas não falam disso, como se o inferno fosse o meio pelo qual Deus brinca de massacrar. Não, o inferno é a criação santa de Deus contra os malignos.
As Escrituras dizem que o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. Nós vemos em Efésios 2 que os ímpios seguem Satanás. Eles estão no caminho do diabo. Logo herdarão o inferno também. Basta a gente ver o seguinte, diante da guerra que está diante dos nossos olhos, ou diante da guerra que está em nossa frente. Se alguém, enquanto aqueles terroristas do Hamas estivesse estuprando uma mulher, e alguém viesse por trás e fuzilasse aquele homem estuprando uma mulher, aquilo seria evidência de santidade ou evidência de ruindade? Eu declaro no púlpito dessa igreja que seria evidência de bondade. Matar um homem estuprando uma mulher. Deter os homens através da força que estão degolando bebês. Seria um ato de santidade matá-los. Logo, levando à última consequência, o inferno é lugar dos malignos. O inferno se impõe. O inferno é necessário, porque sem o inferno Deus não é justo. A própria justiça se impõe e o inferno é gerado e criado por causa da justiça e da bondade. Porém, lendo o texto de Romanos 3, eu vejo Deus encrencado aqui. Se tem um texto onde Deus parece para mim encrencado, é o texto de Romanos 3. Porque o texto de Romanos 3 vai dizer no versículo 26, na parte B, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como pode Deus ser justo e justificar o maligno? Ou justificar homens malignos? Como pode ele continuar plenamente santo, plenamente justo e decretar o homem que é mau, que caiu, decretar que tal homem é justo? Se não fosse o Evangelho, isso tornaria Deus imoral. Porque ele não tem o direito de decretar justo quem é ímpio, quem é mau, quem é maligno. Ele não pode fazer isso. E se ele o faz, ele é imoral. É como se tivesse decretado a justiça para esses homens malignos que estão destruindo os israelenses. Não se decreta a justiça desses homens. Decreta o inferno a eles. Logo, Deus seria imoral se ele simplesmente me declarasse justo. A loucura da pregação do Evangelho se dará aí. A fim de ser justo e justificador. Parece altamente contraditório isso aqui. Justo e justificador. Justo e justificador. Não cabe na mesma frase isso. Se ele justifica o ímpio, logo ele não é justo. Se ele justifica o pecador, logo Deus não é justo. O salário do pecado é a morte. O pecador tem que morrer. E aí é que o Evangelho brilha aos meus olhos. O Evangelho brilha aos meus olhos. Porque o Filho de Deus se encarnou. Ele se encarnou para morrer em meu lugar. O preço precisa ser pago. E daí o texto que eu li no início do culto. No livro de Romanos, a ideia da ira de Deus é clara. Deus se ira. Como diz D.A. Carson, apareceu um teólogo no Reino Unido, e também D.A. Packer fala a mesma coisa, conhecido como Dr. Dodd. Ele não gostava dessa ideia de um Deus irado. É por isso que em algumas traduções a palavra ou o termo propiciação, que está no versículo 25, foi trocado por expiação. Porque propiciação significa algo que esses caras não admitem. Significa que Deus estava irado contra o homem. E era necessário um sacrifício para aplacar a ira de Deus. E então Deus se tornar propício a nós. A única maneira de um Deus irado se tornar propício a nós é um sacrifício. E sacrifício aqui é castigo, é punição, é punir a malignidade. Para que ele continue sendo justo, alguém tem que pagar. Tem uma grande dívida. A humanidade tem uma grande dívida.
E alguém tem que pagar a dívida. Senão Deus não seria justo, decretando todos justos. Quem pagou a dívida para que ele decretasse a nossa justiça? Alguém deveria pagar. E eu defendo que não poderia ser um anjo do céu, pois o sacrifício seria perfeito. É por isso que eu defendo a doutrina da substituição. Eu defendo essa doutrina. Eu não abri mão dela. De que na cruz os meus pecados caíram sobre Jesus. E a justiça de Jesus caiu sobre mim pela fé. Substituição penal. É o que eu defendo. Mas Dodge e outros defendem apenas uma expiação. Que Jesus morreu e os nossos pecados foram apagados. Porque ele satisfez a vontade de Deus. Não tem a ideia de Deus irado, derramando a sua ira contra o Filho, esmagando o Filho na cruz. Eles não gostam dessa linguagem. Deus esmagando o Filho, Deus irado. Não é possível, Deus não faria isso. Esse Deus que quer esmagar, esse não é o Deus da Escritura, dizem eles. Mas lendo Isaías 53, está muito claro. E ao Pai agradou moê-lo. Está claro. É óbvio que Jesus não pagou ao diabo, o preço foi pago a Deus. Não poderia ser anjos, como eu disse. Tinha que ser alguém perfeito. O Antigo Testamento já dava esse testemunho. Os animais que eram colocados para propiciação, é a linguagem do Antigo Testamento, deveriam ser perfeitos. Perfeitos. Não poderia ser manco, igual eu sou manco. Ninguém sabe, eu sou manco. Cadê o Pedro? Está proibido de me imitar andando. Não poderia ser cego. Tinha que ser perfeito, um animal perfeito. Há algo no livro de Jó que diz que Deus vê impureza até em seus anjos. Eu sei que vai dizer, olha, isso não sai da boca de Jó, isso sai da boca de amigos de Jó e não é verdade. Logicamente é verdade aquilo. Deus que é perfeito, anjo é criatura, logo o perfeito vê coisas fora de ordem nas suas criaturas. Não chama os anjos de pecadores, não. Mas os olhos do Senhor são tão puríssimos, tão puros, que vê defeitos até nos seus anjos. Um anjo não poderia morrer em meu lugar. Logo, a divindade de Jesus é defendida até mesmo na obra da cruz dele. Era necessário alguém perfeito e incaível, porque se a justiça dele vai cair sobre mim e eu me torno incaível pela justiça de Cristo, logo aquele que morre na cruz tem que ser incaível, para que a sua prole e os seus descendentes não caiam jamais e passe toda a eternidade com Deus sem cair. O Filho de Deus se encarna e é ele que paga a dívida, a nossa dívida. Eu lembro dos meus pecados na adolescência. Eu não consigo lembrar de pecados meus de 6 anos, 5 anos de idade, 8, não consigo lembrar. Mas da minha adolescência eu lembro. Deus teria motivo para me destruir. E eu sei que se você olhar para o seu coração, verá. E talvez se sentirá envergonhado por tais pecados. Por que eu me levanto toda manhã? Por que eu ouso subir a um púlpito e pregar aos meus semelhantes? Porque Deus derramou seu sangue por mim. Amém. Eu fui plenamente perdoado. Logo eu me coloco como opositor a toda doutrina que ofusca o sangue de Cristo no Calvário. Seja as penitências, seja o purgatório, seja as frequências de uma missa comendo aquilo que para mim é um sacrilégio, de joelho a um pão. Me coloco contra e sou um opositor de tudo o que vem contra o santo evangelho de Jesus. Me coloco contra também os judeus que negam a Cristo. Não sirvo para ser judeu. Tem gente que acha que é só está tendo uma onda de gente indo para o catolicismo. Mas não, tem gente virando judeu. Uma vez um homem personal de uma academia me procurou e disse, você é pastor, tem uma aluna minha deixando a igreja dela para se tornar judia. Ela está dizendo que Jesus não é Deus, que ela estudou com os judeus.
numa sinagoga, e ela está abandonando o evangelho e abandonando a igreja dela para seguir o caminho dos judeus. O que eu falo? Ela está quase me convencendo. É claro que eu não tive contato com ela. Era uma moça que ele dava personal. Mas eu tive contato com ele e eu pude conversar com ele. E pelo que me consta, ele permaneceu na fé. Eu sou opositor de tudo que vai contra o evangelho do Senhor. A doutrina do purgatório, para mim, é outro sacrilégio. Purgatório é lugar de gente salva, se você não sabe. Purgatório não é o inferno para a doutrina católica. É um lugar onde você vai e os seus pecados serão purificados e expurgados. Que loucura! Os lugares mais baixos do purgatório têm até demônios atormentando almas. Mas é um lugar onde pessoas salvas estão ali. Eles sabem que Deus vai resgatá-los, mas eles não podem ver Deus com um coração pecaminoso. O pecado do coração precisa ser expurgado para que eles entrem perfeitos e santos na presença de Deus. Isso não é evangelho. Eu me oponho a isso. Só volta o caminho para Roma quem não nasceu de novo. Não sou defensor de Lutero, sou defensor do evangelho. Não aprovo certas práticas dele. Eu não abracei Lutero, eu não abracei Calvino, eu abracei o evangelho. Porque sem ele eu não levanto da minha cama. A obra do evangelho é grandiosa demais para a gente deixar pessoas obscurecer essa obra diante dos nossos olhos. É uma obra maravilhosa. Todos os homens são impuros, diz o texto de Romanos. Todos caíram, foram destituídos da glória. Mas agora, diz o texto, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Versículo 21. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção. Olha que palavra linda! Redenção. Eu fui comprado. A ideia aqui é de ser comprado. Como um escravo é comprado. Cristo me comprou com o seu sangue. Para depois me lançar no purgatório? Não! Eu já tenho acesso hoje ao trono da graça. E eu terei amanhã. Por méritos? Não. Verei a face do Cordeiro pelo sangue do Cordeiro. A obra é grandiosa demais. É por isso que parece loucura. É grandiosa demais. Faz com que pecadores abracem a Deus. Isso é grandioso. Não deixe ninguém tirar isso. Nem um padre, nem um judeu. Não permita. Tinha Bíblia na Idade Média. A luta não era pela Bíblia. Lutero era doutor em Bíblia. Não tinha, era evangelho. Somos chamados de evangélicos por causa dessa doutrina. Evangelho. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redimidos em Cristo. Redimidos. Comprados. Falta mais o quê? O que mais você quer? O que mais você quer? Vai ficar se chicoteando em casa? Como eu vi um testemunho de um ex-padre dizendo, eu colocava pedrinhas no meu sapato para eu andar e me ferir por causa dos meus pecados. Ele dizia, eu não tinha salvação. Ele dizia, é um orgulho protestante se achar justo. Orgulho protestante? Orgulho é eu achar que eu posso me purificar. Orgulho é sair colocando corredentora daqui, corredentor de lá, intercessões daqui, intercessões de lá. A mais plena humildade é levantar as mãos vazias e dizer, eu não tenho nada, mas através do sangue eu tenho tudo. Isso não é orgulho, é a maior evidência de humildade já existente. Eu não mereço a salvação, eu fui destituído da glória de Deus.
mas eu vi uma mão vindo dos céus que pingava sangue. Você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Você recebe ou não? E eu disse a Deus, há muitos anos atrás, eu recebo. O que eu preciso fazer? Segura em minhas mãos. E eu segurei nas mãos do Senhor. As obras são decorrentes desse ato. Elas evidenciam salvo. Aqueles que foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Versículo 25 vai dizer, Deus o ofereceu como sacrifício. Irmãos, Deus ofereceu Deus como sacrifício. Isso te choca? Sempre foram homens que pegaram e colocaram sacrifício. Até mesmo os pagãos faziam isso para agradar, ou para aplacar, ou para pedir ajuda de alguma divindade. Eles faziam sacrifícios até mesmo humanos. Só que a loucura do evangelho é que Deus pega o seu filho e Deus coloca o sacrifício, para que ele se torne propício a nós e favorável a nós. Ele entrega o seu filho para morrer pelos pecadores, para que a ira dele seja aplacada, para que ele possa ser justo e justificador ao mesmo tempo. Isso é o evangelho. A má notícia, caímos. A boa notícia, Deus providenciou o sacrifício. Ele vai continuar sendo justo, porque ele vai derramar sua ira em alguém. E se foram homens que pecaram, o homem tem que pagar. Jesus Cristo, o homem. E eu lembro do brado dele, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Ele é pendurado naquela cruz, o dia vira noite. A ira do Senhor cai sobre ele, e ele bebe todo o cálice da ira de Deus. Por suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diz Isaías 53. O castigo que era nosso estava sobre ele. E esse castigo nos trouxe a paz. Justificados apenas pela fé. A fé é a confiança em Deus. Confiança na promessa de Deus. Romanos 4, versículo 12 vai dizer: é igualmente o pai dos circuncisos, falando de Abraão, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil. Sem a fé, a promessa não tem valor. A promessa só tem valor por causa da fé. Porque antes de você dar os primeiros passos, você precisa confiar primeiro. A obra não vem antes da fé. A fé vem antes da obra. Porque o primeiro passo só é dado depois que você confia na promessa. Abraão ouviu a promessa. E só depois de crer na promessa, ele caminha. E as obras o justificam depois, ou justificam a fé de Abraão. Evidenciam que Abraão realmente é de Deus pela fé dele. Mas sem a fé, sem a confiança, qual é o propósito de fazer promessas? Se Deus faz promessas, Ele quer que você confie nas promessas. Se você sai por aí fazendo obras, andando, fazendo um monte de coisa, sem promessa por trás, isso não vale de nada. Primeiro vem a promessa, depois a confiança na promessa, depois a caminhada em direção a ela. O texto de Romanos deixa isso muito claro. A fé não tem valor e a promessa é inútil se é pela lei que você vive. Num contexto judaico, óbvio. Caminhando para o final. Propiciação. Estou com J. Carson e também com Packer. J. Packer. Algumas traduções botaram expiação erradamente. O termo é propiciação. Como eu disse, esses homens não gostam da ideia da ira de Deus, mas nós lemos um texto no início do culto. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade.
A ira dele precisa ser satisfeita. Se eu vendo a cena dos Ramás me deu ira, quanto mais Deus Santo vendo o que a gente já fez. Ele é irado mesmo. Jonathan Edwards estava certo em pregar à sua igreja um sermão cujo título era Pecadores nas mãos de um Deus irado. A ideia não era mostrar que Deus é um sádico, lógico que não. A ideia era mostrar que o pecado ofende a Deus e o único meio de você estar do lado de Deus é segurando nas mãos de Jesus Cristo. O precioso sangue de Jesus Cristo. Propiciação significa que Deus se torna propício a nós por meio de um sacrifício. A expiação é apenas o ato de apagar pecado. Não foi isso que aconteceu. Deus não apenas apagou o pecado. Ele apagou o pecado se tornando favorável aos pecadores. Por meio do sangue. Por meio do sangue. Cadê aqueles louvores antigos que dizem pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue de Jesus. Não preciso de nenhuma doutrina que, por demonstrar uma beleza, na verdade ofusca a beleza verdadeira do Evangelho. Deus está do nosso lado agora. Agora a frase fez sentido para mim no versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça. Ele demonstrou a justiça. A fim de quê? Por que ele demonstrou a justiça? Para ser ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo justificador. O que é ser declarado justo, irmãos? A resposta é clara e é escandalosa. Ser declarado justo é ser declarado sem mácula diante de Deus, sem condenação, sem julgamentos. Ser declarado justo é ser declarado puro diante de Deus. Como pode? Só por meio de uma obra magistral, de uma obra maravilhosa, que mexe com a galáxia inteira, que mexe com a terra inteira, que mexe com o inferno inteiro. Deus estava na cruz, derramando o sangue dele por nós. É por isso que eu não preciso de mais nada, porque o sangue de Deus me basta. Me basta. O sangue me basta. Eu não irei para purgatório algum que vá o Papa para lá. Mas eu não irei. Eu durmo em paz, sabendo que se eu morrer dormindo, eu estou com Cristo na hora. Você se acha santo demais para não ir para o purgatório? Você acha que é Padre Pio? Você acha que é Santo Agostinho para ir direto para o céu? Não, você tem que passar por purgatório. Não. 10 vezes não. Eu vou direto para a presença de Jesus, não porque eu sou santo. Eu vou direto para a presença de Jesus, porque o sangue dele é santo. Caiu sobre mim o sangue de Cristo Jesus. Esse é o meu passaporte. Eu fui justificado pela fé. Pela fé, eu estendi minhas mãos vazias e Cristo segurou as minhas mãos. Eu entrarei pelo sangue, e não é qualquer sangue, é sangue de Deus na cruz. Será que esse sangue não é poderoso para me livrar da ira e me levar imediatamente para a presença dele? Você vai negar isso? O sangue de Cristo? Você precisa de mais alguma coisa? Esse não é o Evangelho. Se você precisa do sangue e mais de alguma coisa para purificação, esse não é o Evangelho. Se você precisa do sangue e mais de alguma coisa para ser justificado, esse não é o Evangelho e precisa ser condenado. Condenado. Falsa doutrina, outro Evangelho, inventado pelo diabo. Não é orgulho, é humildade, é somente o sangue. Paulo escrevendo aos Efésios 2, versículo 8. Vocês foram salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Versículo 28 do capítulo 3 de Romanos: pois sustentamos que o homem é justificado
pela fé. Capítulo 5 de Romanos, tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos o quê? Paz com Deus. O Deus que era irado, agora está em paz comigo. E eu estou em paz com Ele. Caminhamos juntos. Versículo 8 de capítulo 5 de Romanos. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, do sangue, seremos salvos da ira de Deus. Isso é evangelho, irmãos. Vai colocar mais o que aqui, irmãos? Pedra no sapato para se ferir? Tá doido? Vai colocar silício no corpo, um tipo de arame? Tá doido? Como agora fomos justificados por seu sangue, versículo 9. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, diz o texto no versículo 10, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados. Repita comigo, igreja, quanto mais agora. Se quando você era inimigo de Deus, Ele derramou o sangue por você, quanto mais agora, depois de você ser reconciliado, quanto mais agora. É o evangelho que faz o católico abandonar o catolicismo. É o evangelho que faz o judeu abandonar o judaísmo. É o evangelho que faz o islâmico abandonar a sua religião. É o evangelho que dá sentido à vida e faz o crente dormir em paz. E faz o crente levantar em paz. É o evangelho que faz o pregador se colocar aqui e pregar. É o evangelho. A minha luta, eu repito, não é para defender Lutero. A minha luta é pela defesa do evangelho. Homens como Paul Washer, D.A. Carson, John Piper precisam voltar a ser ouvidos. Homens como A.W. Tozer, o arminiano que eu mais amo em minha vida, precisa voltar a ser lido. Homens como Leonardo Ravenhill, outro arminiano que eu amo, precisa voltar a ser ouvido. Eu não quero dar uma de erudito aqui e ficar mandando você ler. Ah, vai ler aí, autores que você nem conhece. A erudição é linda, mas eu amo pregadores. Textos difíceis de ler são lindos, mas eu amo pregadores. Foi por meio de um pregador que eu me converti ao evangelho. Foi por meio de pregadores que eu aprendi mais do evangelho, mais de Bíblia, mais de Deus. Eu amo o púlpito, eu amo pregadores, eu amo pastores. Terminando o sermão da manhã, o Santo Evangelho. Ainda no versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue. Justificados pela fé e justificados pelo sangue. Reconciliados com Deus. Versículo 11. Não apenas isso, estou no capítulo 5. Mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A reconciliação com Deus foi por meio de Cristo. Maria não é corredentora, coisa nenhuma, e nunca será. Ela é linda, ela é amável, a maior de todas as mulheres, mas ela não pode ser corredentora de ninguém. Paulo nunca defendeu isso e nenhum deles defendeu isso. Ele está dizendo é por meio de Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Reconciliação. Nosso irmão Andrei veio do catolicismo.
A coisa mais bela, Andrei, na sua vida é o Evangelho e mais nada, Andrei. Morre com isso. Nada é mais precioso que o Evangelho, Andrei. Nada é mais precioso que o Evangelho, Andrei. Nenhuma beleza de estátua, de santo, de catedrais, que são coisas lindas. Nada disso vale mais do que o Evangelho. Nada! As roupas bonitas dos sacerdotes, chamando outros de leigos e eles sacerdotes. Nada disso é melhor e maior do que o Evangelho. A infalibilidade do Papa, não. Pode haver salvação no catolicismo? Pode haver salvação no catolicismo. Eu defendo que pode haver. Difícil é ficar lá depois de ser salvo. Pode haver salvação no judaísmo? Pode haver. Difícil é ficar lá depois de ser salvo. Paulo diz para Timóteo, há somente um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. A glória é dele, a honra é dele, o sangue é dele, a cruz é dele, tudo é dele. Crente, levante a cabeça hoje. Saiba quem tu é, crente. Levante a cabeça. Você botou sangue no umbral da porta, sim ou não? Fique em paz. O anjo da morte passará por cima. Você botou sangue no umbral da porta? Precisa de mais alguma coisa? Não, só do sangue. Ah, não botou nenhum desenho, nada mais? Não, só o sangue. Mas o anjo da morte passará por cima, passará além. Essa é a Páscoa. E nem é Páscoa hoje. Passará além, porque ele vai ver o sangue. É só o sangue que importa. Só o sangue. Eu termino com a linda ilustração de J. Carson, que os irmãos já conhecem, mas eu quero lembrar. E eu vou trocar os nomes aqui para ficar mais familiarizado. Imagine Pedro e João no Egito, sabendo que o anjo da morte vai passar. João é mais de fé do que Pedro. Pedro é meio temeroso na fé. E ele diz para João, João, o anjo da morte vai passar, João. Eu estou desesperado, João. Eu acho que a minha família vai perecer, o meu primogênito vai perecer. Eu acho que vai tudo ser arruinado na minha vida, João. E aí João no Egito diz para Pedro, esses homens não existiam, estou criando personagem aqui, tá? E João diz para Pedro, Pedro, já botou o sangue na porta, Pedro? Aí Pedro diz para João, eu joguei um balde, João, eu joguei um balde de sangue na porta. João, como tinha mais fé, ele só deu uma pincelada. Mas Pedro, que não tinha tanta fé, ele jogou o balde todo na porta, o balde todo. O anjo vai ter que ver esse sangue, querendo ou não. Exagero não é sinal de fé, é o contrário, é de pouca fé. Lembra do centurião? Basta uma palavra, nem entra, nem toca no meu servo, basta uma palavra e ele ficará curado lá dentro. Jesus disse, nunca vi fé como a desse homem em todo Israel. Teu servo está curado. Quando se tem muita fé, o exagero diminui, tá? Eu tenho coisas para falar sobre isso da falsa religião, mas eu vou ficar quieto porque eu vou demorar muito. Mas quando tem muito exagero, é sinal de pouca fé. Muita parafernália, sinal de pouca fé. Muitos dogmas, muitas coisas, muitas maneiras de se achegar a Deus, sinal de pouca fé. Pedro joga o balde todo. João dá uma pincelada. E Pedro diz, eu acho que eu não vou escapar, João. João, calma, Pedro, está chegando a hora, entre em casa, fica com a sua família, eu vou ficar com a minha. João, entre em casa, e é que eu estou incrementando a história. A esposa de João fala, está em paz, marido? Ele diz, estou em paz, mulher. Porque o sangue está na porta. Deus prometeu que se tivesse sangue na porta, o anjo não entraria aqui. Se Deus prometeu e eu botei, ele é poderoso. Ele vai cumprir o que prometeu, o sangue está na porta. Deus não volta atrás da sua palavra. Ele não quebra os seus pactos. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Descansa, mulher. Eles oraram e dormiram. Agora, na casa de Pedro, era outra coisa que acontecia. A mulher de Pedro dizia, está em paz, marido? Não, estou desesperado. Vai que o anjo não veja o sangue. Pegue outro balde.
O anjo da morte veio. E a pergunta de J. Carson é: qual dos dois foi justificado por Deus? João, que tinha muita fé, ou Pedro, que tinha pouca fé? Qual dos dois foi justificado por Deus? Eu sei que muita gente diz João, mas o J. Carson vai dizer os dois. Porque não é pela intensidade da fé, é pela intensidade do sangue. Deus prometeu que se tivesse sangue, Ele não destruiria. Onde está a fé de Pedro? No ato de jogar o sangue e entrar para casa. Ele tinha sangue. Ele só tinha pouca fé. Mas o sangue estava lá. Não é pela intensidade da fé. É pelo poder do sangue do Cordeiro. Toma posse da tua salvação hoje. Você creu em Jesus, agarrou nas mãos dele, caminha até ele te chamar. Você verá a face dele, sim. Você não morrerá em desespero. Você morrerá em paz. Lembra de um sermão que eu disse e ensinei como morrer? Lembra desse sermão? O que eu aprendi com John Bunyan? Quando eu morrer, o que eu vou fazer, meu Deus? A morte é o véu. Eu vou para o outro lado da eternidade. O que eu faço quando eu estiver morrendo, meu Deus? Os velhinhos abrem os olhos agora. Se bem que a morte chega para jovens, velhos. O que fazer quando morrer? Feche os olhos e se jogue para o outro lado de mãos vazias. Confiando apenas em Cristo, mais em nada. E Cristo vai segurar as suas mãos. Não tem mais nada, pastor? Se joga confiando no sangue de Cristo. E você vai ver o que acontece do outro lado do véu. Que Deus abençoe vocês. Senhor Deus, crave o seu evangelho em nossos corações. A sensação é de que parece ter mais. A sensação é de que a gente precisa fazer mais alguma coisa, porque não é possível ver a face do Cordeiro fácil assim. Mas não foi fácil, Senhor. O Cordeiro bebeu a ira santa em meu lugar. Mostre para a tua igreja que aquele ato na cruz foi o ato mais poderoso de toda a história. Mostra para a igreja que quando Jesus segura a mão da sua ovelha, Ele não solta nunca mais. Mostra para a igreja que fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. E que nada, nenhum outro evangelho atormente a nossa igreja, Senhor. Não é por ser batista que somos salvos. É pelo sangue. É pelo sangue. Que isso fique cravado em meu coração, Pai, e no coração deles. No nome do precioso Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Fique de pé.